Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro e hoje nós vamos falar sobre Doutrina e Convênios 85 a 87. O tema é bem interessante, é permanecer em lugares santos. Só antes de começar a aula, gostaria de lembrar vocês sobre a live que vai acontecer nessa sexta-feira agora, dia 6, às 8 horas da noite, no canal do Vitor Neres. Então não esqueça aí de colocar na sua agenda a live aí no canal do Vitor Neres. Tá bom? Quem quiser também dar uma olhada na live que aconteceu no último domingo, né? Eu vou colocar aí embaixo nos comentários também, tanto a live do Vitor Neres, que vai acontecer sexta, quanto a live que aconteceu no último domingo, que foi sobre o Universo Geek. Então, quem quiser dar uma olhada também, foi a live que aconteceu com o canal Que Firme Alicerce. Então, quem quiser dar uma olhada, é só dar uma curtida lá no vídeo também no canal Que Firme Alicerce. O link está aí embaixo também na descrição. E também não esqueçam aí de dar uma curtida. E muito importante, galera, tentem se inscrever também no canal, para vocês ficarem antenados aí com as novidades do canal e o que a gente tem postado aqui durante esses dias. Beleza? Então vamos começar essa aula. Na verdade, vamos começar esse bate-papo, né, sobre Doutrina e Convênios 85 a 87. E, na verdade, a gente vai começar falando um pouquinho do fato histórico do que estava acontecendo nessa época, porque é importante a gente notar um pouquinho dessa parte histórica, para que a gente possa entender o porquê que Joseph recebeu essas revelações que estão nesses versículos, né? Então, só para ter uma ideia, nessa época, Joseph Smith ele ficou sabendo de um conflito político que estava acontecendo entre Carolina do Sul e o governo dos Estados Unidos. Esse conflito, na verdade, todo o conflito era relacionado a tarifas assim super pesadas que o governo dos Estados Unidos estava cobrando do povo de Carolina do Sul, que na verdade Carolina do Sul era um dos estados ali que mais eram dependentes de produtos manufaturados importados dos povos do estado do Norte. Consequentemente, por causa disso, os impostos para a Carolina do Sul estavam super pesados. Então, os líderes de Carolina do Sul, eles adotaram uma lei contra o governo federal. E aí muitos habitantes da Carolina do Sul começaram então a se preparar para uma guerra contra o governo federal. Então imagina essa situação. O presidente dos Estados Unidos então declarou que ele manteria as leis do estado à força, ou seja, ele não mudaria essas leis. Em dezembro de 1832, os jornais, então, de todos os Estados Unidos declaravam a notícia sobre esse conflito. E foi nessa época que Joseph Smith recebeu a revelação que se encontra em Doutrina e Convênios 87. A gente vai começar meio que de trás para frente, meio que no mangá, né? 87, a gente vai ver algumas coisas de 86 e 85. Então, no início de 1833, não muito depois de essa profecia ter sido dada, o governo dos Estados Unidos resolveu, então, pacificamente a questão com o estado de Carolina do Sul. Então, a história se resolveu pacificamente. Mas vamos ver qual foi a revelação que foi dada a Joseph Smith relacionada a isso. Isso se encontra lá em Doutrina e Convênios 87, versículo 1 a 4. E fala assim: em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião de Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. E chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando nesse lugar. Pois eis que os estados do Sul se dividirão contra os estados do Norte, e os estados do Sul recorrerão a outras nações, mesmo a nação da Grã-Bretanha, como é chamada. E eles também recorrerão às outras nações a fim de se defenderem contra outras nações. E então a guerra se derramará sobre todas as nações. E acontecerá que depois de muitos dias, que escravos se levantarão contra os seus senhores, os quais serão organizados e treinados para a guerra. Galera, como eu falei antes, né, essa revelação ela foi dada em 1832, né, Doutrina e Convênios 87. Só que em 1833, o governo dos Estados Unidos foi lá e fez as pazes com a Carolina do Sul, praticamente.
que aconteceu nessa história? Muitas pessoas começaram a ficar descrentes desse tipo de profecia que Joseph Smith tinha tido. Só que essa história não tinha acabado, né? Na verdade, Joseph Smith ele disse exatamente o que aconteceria. E isso foi em 1832. E lá, depois de alguns anos, essa história veio se repetir. Então, só para a gente ter uma ideia, em 1843, Joseph reafirmou que as guerras teriam início na Carolina do Sul por causa da escravidão. Mas olha só, quanto tempo depois que isso começou a acontecer? Em 1861. Então, assim, várias pessoas, inclusive membros da igreja, começaram a ficar descrentes do que Joseph Smith estava falando. Poxa, cadê a guerra que ele prometeu que ia acontecer, que ele falou, que recebeu por revelação e não aconteceu? E foi em 1861 que, devido a desentendimentos ali em relação à escravidão, navios de guerra sulistas atiraram nas tropas federais posicionadas no Fort Sumter, no porto de Charleston, lá na Carolina do Sul. Outros estados do Sul, então, se juntaram com Carolina do Norte, Carolina do Sul, na guerra civil contra os estados do Norte. Então, após algum tempo, os estados do Sul pediram ajuda à Grã-Bretanha. Olha só. Além disso, muitos do que haviam sido escravos no Sul uniram-se ao exército do Norte e lutaram contra os seus antigos senhores. A Guerra Civil Americana, como ficou conhecida, durou até 1865. Então, foi uma história que aconteceu ali, ficou meio que adormecida, né, desde 1833, etc. E lá em 1861 o negócio explodiu, né? E ela durou até 1865 e resultou na morte de aproximadamente 620 mil a 750 mil soldados. Outras partes dessa profecia ainda estão para ser cumpridas e se refere a grandes calamidades e guerras que trarão o fim de todas as nações no futuro. Ou seja, o que a gente aprende com essa história aqui, né? O que aconteceu com a profecia que Joseph Smith tinha dado lá em 1832, em 1833, lá em 1843, quando ele reafirmou, né, que o estopim ia voltar a acontecer, voltar a explodir por causa da escravidão. A gente aprende que as profecias relacionadas a profetas, vinda de profetas, elas sempre vão se cumprir. E é interessante notar como os fatos se cumpriram, né? Com todos os detalhes que Joseph Smith tinha falado. Eles pediram ajuda da Grã-Bretanha, né? O lance aconteceu exatamente por causa da escravidão, né? Os escravos se juntaram lá com a Carolina e Carolina do Sul para poder lutar contra os Estados do Norte e virou a Guerra Civil Americana. Então, assim, foi um período meio que negro ali na história americana, né, relacionado a guerras, e esse foi só o início de várias guerras que aconteceriam no mundo depois. Então, Doutrina e Convênios 87, de 5 a 8, fala o seguinte: e acontecerá também que os remanescentes dos que ficarem na terra, depois da guerra, se organizarão e se tornarão muito zangados, e afligirão gentios com dolorosa aflição. Não é isso que a gente está vendo hoje em dia, né? A gente não cansa de ver as guerras acontecendo, e muitas vezes as guerras estão acontecendo porque os gentios, né, eles estão destruindo ou tentando destruir outros povos aí. E estão trazendo dolorosa aflição para outros povos. E assim, pela espada e por derramamento de sangue, os habitantes da terra lamentar-se-ão, e com fome e pragas e terremotos, e também com o trovão do céu, e o violento e vívido relâmpago, os habitantes da terra sentirão a ira, a indignação e a mão castigadora de um Deus todo-poderoso, até que a destruição decretada ponha um fim total a todas as nações, para que o clamor dos santos e do sangue dos santos cesse de subir da terra aos ouvidos do Senhor, pedindo que sejam vingados de seus inimigos. E aqui tem um versículo bem interessante, eu acho que é o versículo que é relacionado a toda a nossa aula de hoje, né? Portanto, permanecei em lugares santos.
e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos vendo calamidades acontecendo, guerras acontecendo direto, né? E como foi falado lá no início de Doutrina e Convênios 87, aquela guerra que aconteceu nos Estados Unidos era o início de várias outras guerras que viriam a acontecer entre os gentios. E a gente está vendo isso hoje em dia acontecendo assim, em massa, né? E são promessas também que estão lá em Apocalipse, né? Coisas que estão em Apocalipse que falam lá que iriam acontecer e realmente tem acontecido, né? Mas ele dá uma promessa aqui para os santos, né? Permanecei em lugares santos e não sejais movido até que venha o dia do Senhor. A gente não está falando de lugares santos somente no fator físico, né? Porque lugares santos a gente poderia considerar o templo, as capelas, a nossa casa, né? A gente poderia considerar vários lugares que podem ser considerados santos. Mas, além de lugares físicos, a gente tem que considerar também o nosso lado espiritual. Como é que está o nosso lado espiritual? Será que o meu lado espiritual realmente está de acordo com o que o Senhor tem pedido? Será que realmente o meu lado espiritual está de acordo com o que o Senhor tem requerido dos membros da igreja, para que possam estar preparados, para que possam realmente estar considerados como estar no lugar santo? O profeta da BYU, ele falou o seguinte, o professor da BYU, Robert Miller, ele explicou: apesar dos templos, das capelas e dos lares serem e deverem ser lugares santos, existe um outro lugar santo que, de algum modo, é até mais importante para nós. Eu me refiro aonde nós estamos espiritualmente falando num determinado momento. Se nós estamos vivendo o Evangelho e fazendo o nosso melhor para cumprir nossos convênios, o Espírito então estará conosco. E onde o Espírito está, ali será um lugar santo. Olha que interessante que ele fala, né? Se nós estamos vivendo o Evangelho e fazendo o nosso melhor para cumprir os convênios, o Espírito do Senhor estará conosco. E onde o Espírito está, ali será um lugar santo. Então, o que eu acabei de falar agora, né? Não é somente a parte física, mas sim também toda a parte espiritual. O que nós estamos fazendo para que possamos ter a companhia do Espírito? O que nós estamos fazendo na nossa vida para que nós possamos considerar o nosso espírito, né, como um lugar sagrado também? Em Doutrina e Convênios 86, lá do versículo 1 a 7, o Senhor também fez um outro tipo de revelação sobre os últimos dias para Joseph Smith. E essa revelação é bem interessante porque ela está relacionada a uma parábola lá em Mateus, né? A parábola do joio e do trigo. Só lembrando um pouquinho sobre joio e trigo, né? Joio e trigo, na verdade, os dois, quando eles estão nascendo, eles são muito parecidos. Então, se você não tomar cuidado e tentar arrancar essas plantas, né, quando elas estão crescendo, você pode acabar destruindo ali os trigos, etc. Então, existe um tempo determinado para que o joio ele possa começar a aparecer. E aí sim você consegue tirar o joio e separar esse joio do trigo, né? Então, essa parábola que o Senhor deu para Joseph Smith, também relacionada aos últimos dias, tem muito a ver com isso, sobre a questão da parábola do joio e do trigo. Vamos ver aqui em 86, seção 86, versículo 1 a 7. Acompanha comigo aí. Em verdade, assim diz o Senhor a vós, meus servos, em relação à parábola do trigo e do joio. Eis que em verdade eu vos digo que o campo era o mundo. Então, na parábola, né, existia um campo onde estavam sendo plantados ali o joio e o trigo. E nessa revelação aqui, Joseph Smith ele viu que esse campo ele era o mundo. E existiam também na parábola os semeadores, as pessoas que iam semear as sementes. E ele fala aqui, os apóstolos eram os semeadores das sementes. E depois de terem adormecido,
Ou seja, depois que os apóstolos adormeceram, ou seja, depois que começou a época da apostasia, né, que os apóstolos morreram, começaram a ser destruídos, né, pelos iníquos e tudo mais, começou a época da apostasia. Então, depois de terem adormecido, a grande perseguidora da igreja, a apóstata, a prostituta, sim, Babilônia. Lembrando que Babilônia se refere a todos os reinos que são contra o evangelho. Então, lá em Apocalipse fala bastante sobre isso, né? Sobre quem é a besta, quem é Babilônia, quem é a prostituta. Então, na verdade, são todos os reinos que juntos, né, lutam contra o evangelho. Então, sim, a Babilônia, que faz com que todas as nações bebam de seu cálice, em cujos corações o inimigo, sim, Satanás, assentar-se-á para reinar. Eis que ele semeia o joio, portanto, o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Ou seja, ele está falando exatamente sobre o período da apostasia que aconteceu, né? Que a igreja foi se esconder no deserto, por assim dizer. Né? E nessa época, o joio, ou aqueles que governavam segundo as ordens de Lúcifer, eles acabaram governando o mundo, acabaram governando todas as ideias que tinham ali. Mas eis que nos últimos dias, sim, agora, enquanto o Senhor está começando a trazer à luz a palavra e a haste está brotando, está ainda tenra, eis que em verdade eu vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos e esperando para ser enviados a ceifar os campos. Diz-lhe, porém, o Senhor, não arranqueis o joio enquanto a folha estiver ainda tenra, pois em verdade a vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com o joio que está infiltrado entre o trigo, ou seja, aqueles que querem destruir o evangelho, ou aqueles que querem somente criticar, ou aqueles que querem trazer contendas, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque esse tipo de pessoa está entre o trigo. Só que o trigo não é uma coisa perfeita também. Ou seja, nós não somos perfeitos. E a gente tem que tomar cuidado também para não julgar pessoas demasiadamente falando, né? Muitas vezes a gente quer julgar e dizer que fulano ele é o joio, né? E que eu sou o trigo. E não é dessa forma que acontece, né? Mas como ele falou aqui, pois em verdade a vossa fé é fraca, né? A fé desses que estão do joio é uma fé fraca, é porque eles não têm uma crença tão grande nas coisas que precisaria ter, né? Muitas vezes é isso que acontece. Eles não têm um testemunho sobre as coisas. E se nós que temos o testemunho, né, ou que estamos tentando defender a verdade, ajudamos a jogar o joio fora, isso pode ser um problema também para a gente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tentar trazer essas pessoas para o evangelho, né? E não pensar que eu sou mais perfeito do que essa outra pessoa. Então ele fala o seguinte aqui no 7, portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo entre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes e o campo estará pronto para ser queimado. Ou seja, Cristo ele vai julgar, né? O que vai acontecer? Cristo vai julgar quem é justo, quem não é, quem é joio, quem é trigo, né? E esse julgamento não cabe a nós, na verdade. Como ele falou aqui, deixa que crescer junto, joio e o trigo, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então, falando para os anjos, né? Os anjos colherão primeiramente o trigo entre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado e estará pronto para ser queimado.
A gente está falando aqui dos últimos dias, né? A gente estava falando agora há pouco sobre a questão de guerras que aconteceriam, pestilências que aconteceriam, né? E a gente está falando aqui da época da segunda vinda do Senhor. Na época da segunda vinda vai ser uma separação, vai haver uma separação. Porque na época da segunda vinda existe a primeira ressurreição, existe a manhã da ressurreição, e nessa primeira ressurreição, quem vai ressuscitar são aqueles de ordem celestial, primeiramente, de ordem celestial, e logo em seguida de ordem terrestrial. Os que são de ordem celestial, eles vão ficar para serem ressuscitados lá no final do milênio, né? Porque são exatamente esses que são considerados como o joio, né? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, que o tempo que nós temos de preparação é agora, não é depois, né? Existem pessoas que pensam, depois que eu morrer, que eu for para o mundo espiritual, eu vou me preparar. E não, as coisas precisam começar a acontecer agora. O tempo de preparação é hoje e não no mundo espiritual. E é justamente isso que o Senhor ele fala aqui. Nós precisamos estar preparados para a época da segunda vinda, né? Existe uma coisa bem interessante é sobre o arrebatamento, né, dos santos. E depois vocês podem ler mais alguma coisa sobre isso, como funciona, mas isso é uma coisa que vai acontecer na ocasião da segunda vinda. E tem a ver com essa questão da colheita que vai ser feita ali pelos anjos. Lá no versículo 8 a 10 de 86, fala o seguinte: portanto, assim diz o Senhor a vós, com quem o sacerdócio continuou através da linhagem de vossos pais. Porque sois herdeiros legais segundo a carne, e fostes escondidos do mundo com Cristo em Deus. Portanto, a vossa vida e o sacerdócio permanecem, e é necessário que permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem até a restauração de todas as coisas proferidas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para o meu povo Israel. O Senhor disse-o. Olha que interessante essa promessa que o Senhor nos dá aqui. Bem-aventurados sois se continuais em minha bondade. O que seria continuar na bondade do Senhor? É exatamente a questão de nós continuarmos sendo uma luz para as outras pessoas. É isso que ele fala aqui, né? Ele fala que nós somos herdeiros legais, segundo a carne, e fomos escondidos do mundo com Cristo. Só que esse escondido do mundo, ele mostra para a gente que nós podemos resplandecer a nossa luz. Então, nós podemos mostrar o nosso exemplo para as outras pessoas. E aí ele fala, é necessário que permaneça, né, o sacerdócio por meio de vós e de vossa linhagem, até a restauração de todas as coisas. Todas as coisas serão restauradas. Mas, para isso, nós precisamos continuar em sua bondade. Precisamos, como ele fala aqui, ser uma luz para os gentios. Como é que a gente pode ser uma luz, um exemplo melhor para os gentios? Como que nós podemos ser uma luz? Como é que nós podemos ser um exemplo melhor para aqueles que não são membros da igreja? Então, pensa um pouquinho nisso, né? De como que a gente pode ajudar o nosso vizinho, como que a gente pode ajudar aquele que está mais próximo da gente ali, para que ele possa reconhecer algum tipo de luz no meu semblante, né? Na minha pessoa como membro da igreja. Como que nós podemos ser o sal da terra? Como que nós podemos ser diferente de outras pessoas? O elder Joseph B. Rittling, ele falou o seguinte: a linha entre aqueles que estão do lado do Senhor e aqueles que seguem o adversário tem estado conosco desde o princípio. Muitos no mundo de hoje se esqueceram da linha que separa o bem do mal. Mas o Senhor nos deu profetas vivos e as escrituras para nos ajudar a ver claramente essa linha. O lado do Senhor é um lugar santo, um lugar onde os seguidores de Cristo se reúnem
e se fortalecem mutuamente. Um lugar onde as famílias são protegidas e fortalecidas. Um lugar onde o Espírito habita. O lado do nosso Pai Celestial é o único lugar onde nós podemos experimentar a paz e o poder do templo. É o único lugar onde os princípios do serviço, compaixão, amor, verdade, misericórdia e alegria são encontrados. Quando permanecemos em lugares santos, somos felizes. Nós enxergamos claramente e temos o senso de nossa identidade e propósito na Terra. Por isso o adversário está lutando sem cessar para nos afastar dos lugares santos. Lembra da promessa de Doutrina e Convênios 86, que a gente acabou de falar agora, né? Nós precisamos andar na bondade do Senhor, para que todas as coisas sejam restauradas. Doutrina e Convênios 85, versículo 6, fala o seguinte: assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que os meus ossos estremeçam enquanto se manifesta. Como é que nós podemos identificar a presença sensível relacionada à voz do Espírito em nossa vida? Como é que a gente consegue identificar isso? Já parou para pensar o que você, hoje em dia, está fazendo para que possa ter um maior contato com o Espírito? Para que você possa ter uma sensibilidade maior com o Espírito? E, consequentemente, por causa disso, nós vamos estar do lado do Senhor. Nós vamos estar em lugares santos. O nosso Espírito vai estar se comunicando com o Espírito Santo. E assim nós vamos estar em lugares santos. A esposa do meu presidente da missão, ela contava muitas vezes esse tipo de história para a gente, sobre a questão de ter a conexão com o Espírito Santo, né? Saber ouvir o Espírito Santo, identificar os sussurros do Espírito. E ela falava para a gente, imagina, por exemplo, que você está no meio de uma avenida, né, que está passando ali milhares de carros ali, toda hora, buzinando, aquela coisa toda, e você quer falar com um amigo seu que está do outro lado da avenida. E aí esse amigo seu está só com um sino. Como é que você vai conseguir ouvir esse sino com esse barulho que você tem no meio? É meio que impossível a gente fazer isso. Então, para que possamos ter a revelação sensível do Espírito, nós temos que, muitas vezes, abandonar certas coisas que estão fazendo barulho em nossa vida, que estão nos atrapalhando para que possamos ser um lugar santo. Lá em Lucas 24, fala uma outra forma de nós podermos identificar o sussurro do Espírito. E fala assim: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não ardia em nós o nosso coração? Muitas vezes as pessoas procuram alguns sinais de que o Espírito está falando com ela, né? E, na verdade, às vezes o sinal é muito brando, porque o Espírito é sensível. E esse sinal ele pode ser manso, ele pode ser uma voz delicada, que vai sussurrar em nosso ouvido. Mas ele pode também fazer arder em nosso coração, para que possamos saber que algo é verdadeiro. Em Oséias 5, versículo 2, fala o seguinte: e todos clamaram uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continualmente. Olha que interessante, uma promessa que é dada para a gente se nós dermos ouvido ao Espírito Santo. Nós podemos passar por uma vigorosa mudança de coração. E a partir desse momento, nós não teremos disposição para praticar o mal.
mas sim fazer o bem continuamente. Quantas vezes a gente já parou para pensar que nós podemos ter esse tipo de situação? Que nós podemos ter esse tipo de desejo de não querer praticar mais o mal? E isso é uma dádiva do Senhor. E nós conseguimos essa dádiva somente através desse contato de ouvir a voz mansa do Espírito. Elamã 5,30 fala: e aconteceu que quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. É uma voz mansa, perfeita suavidade. Doutrina e Convênios 6, versículo 22 a 23, fala o seguinte: em verdade, eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim. Ou seja, volte a lembrar daquela noite em que clamou, você pediu ao Senhor em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Eu não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Uma outra forma de nós recebermos uma resposta do Espírito é: nós não temos paz em nossa mente em relação a esse assunto? O Senhor não nos deu paz relacionada a esse assunto? E para encerrar essa parte de Doutrina e Convênios, fala em Doutrina e Convênios 11, fala assim: e agora em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva e faz o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão, e esse é meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente, encher-te-á a alma de alegria. Quantas vezes eu já tive a chance, estudando as Escrituras, quando eu fazia seminário, quando eu fazia instituto, quando eu dava aula de seminário, quando eu dava aula do instituto, quantas vezes o Senhor, Ele me deu esse tipo de bênção, né? Relacionada a iluminar a minha mente, encher minha alma de alegria relacionada ao que eu estava aprendendo. Porque o Senhor, Ele nos concede o Espírito para que possamos aprender. Se o nosso espírito aprender com o Espírito Santo, ter esse tipo de conexão, esse vai ser o aprendizado eterno para a gente. E essa que é a questão mais importante em nossa vida. A irmã Vicky Matsumori, que foi conselheira da Presidência Geral da Primária, ela deu esse conselho para a gente, relacionado a essa questão de ouvir a voz mansa do Espírito. Uma vez que o Espírito é descrito com frequência como uma voz mansa e delicada, é também importante termos momentos de quietude na vida. O Senhor aconselhou-nos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se reservarmos um momento de quietude todos os dias, longe do assédio da televisão, do computador, dos videogames e dos aparelhos eletrônicos portáteis, permitiremos que essa voz mansa e delicada nos brinde com revelação pessoal e com doces sussurros, oferecendo orientação, confirmação e consolo. Achei bem interessante isso, né? Nós vamos ter a chance de permitir que essa voz mansa e delicada nos brinde com revelação pessoal, a partir do momento que nós cortamos algumas coisas. E eu sei que cortar algumas coisas, às vezes, é difícil, não é uma coisa simples, não é coisa fácil de ser feita. Mas, se nós fizermos, como ele falou aqui, longe da televisão, longe do computador, longe de eletrônicos, longe do celular, nós vamos receber esse brinde da revelação pessoal. Continuando aqui, uma outra citação bem interessante sobre essa questão de estar em lugares santos. E fala o seguinte: as Escrituras e a história da igreja estão repletas de discípulos de Cristo que foram completamente leais ao Senhor e permaneceram em lugares santos. Abinadi ficou corajosamente diante do rei Noé e testificou da verdade, mesmo sabendo que seria morto por isso. Nefe confiou no Senhor
e obedeceu sem reclamar. Os jovens guerreiros de Elamã não duvidaram e lutaram com a força do Senhor. Joseph Smith foi preso 47 vezes. Ele foi agredido, ridicularizado, jogaram-lhe piche e o cobriram de penas, e por fim foi martirizado. Mesmo assim, ele e seu irmão Hiram permaneceram fiéis e foram valentes até o seu último suspiro. Estes homens lutaram valentemente na batalha contra o mal. Seus exemplos nos foram dados pelo Pai Celestial para nos inspirar a permanecer firmes ao lado do Senhor. Não podemos reviver essa vida. Não existe volta após essa vida. Esta é a nossa chance de determinar quem somos e o que seremos e onde estaremos através das eternidades. O livro de Mormon ensina: esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. O dia dessa vida é o dia para os homens executarem seus labores. Que não flertemos com o lado das trevas. Que viemos aqui para poder combater. Que possamos despender nossa vida aqui, permanecendo na luz e na proteção de lugares santos. Se agirmos assim, não apenas encontraremos liberdade, paz e felicidade enquanto estivermos na terra, mas também seremos dignos de permanecer na presença de nosso Pai Celestial e de seu eterno e glorioso Filho por toda a eternidade. Irmãos, eu sei que essa é uma verdade eterna, né? E nós podemos ter esse tipo de recompensa se seguirmos o que o Senhor tem pedido que possamos fazer. Sobre essa questão de permanecer em lugar santo. Eu sei que muitas vezes não é uma coisa muito fácil de ser feita, porque depende muito do que nós vamos fazer para ter a companhia do Espírito. E falando um pouquinho sobre isso, o irmão Adriano, ele postou no grupo hoje uma citação, e é uma citação, na verdade, da irmã Larsen, da Presidência Geral das Moças. E eu gostei bastante dessa situação e peguei emprestado para utilizar aqui na aula. E fala o seguinte: permanecer em lugares santos é saber como devemos nos comportar. Estamos sozinhos ou acompanhados. É frequentar lugares onde o Espírito Santo possa nos fazer companhia. Sozinhos ou no meio de uma multidão. Quando tomamos a decisão de controlar nossos pensamentos e nossas ações e decidimos ser o melhor que podemos, o melhor da vida virá até nós. Olha que interessante isso, né? O melhor da vida vai vir até nós quando nós decidimos fazer o melhor também. Independente do que estiver acontecendo à sua volta, vocês podem praticar a transformação de seu próprio ambiente, repleto do Espírito do Senhor. Lugares santos podem ser todos os lugares onde estiverem, sozinhos na multidão, com estranhos, com amigos. Existem muitas coisas que vocês podem fazer para trazer santidade a lugares comuns. Eu gostei muito dessa citação, porque ela mostra exatamente o que nós podemos fazer. E ela dá um desafio aqui para a gente. O que nós podemos fazer para transformar o lugar onde nós estamos, porque nós vivemos no mundo, não vivemos numa redoma, não é isso, né? Nós vivemos aqui no mundo, nós temos que conviver com as pessoas que estão aqui, mas de que forma que nós podemos influenciar as pessoas de uma melhor maneira? Vou deixar essa pergunta, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre, beleza? Então, pensa um pouquinho, responde aí, pode deixar aí no comentário. O que nós podemos fazer para sermos melhores influências para outras pessoas? O que nós podemos fazer para sermos uma melhor luz para o mundo? E assim, trazer essa luz para outras pessoas também. Eu deixo essa aula com vocês e eu espero que possa ter dado realmente para aprender alguma coisa durante esse momento. Eu sei que enquanto eu estava preparando essa aula, esse bate-papo hoje aqui, eu aprendi bastante de como nós podemos permanecer melhor em lugares santos. E eu espero que essas coisas possam fazer diferença na nossa vida. Então, não esqueçam aí de dar uma curtida no canal,
Não esqueçam de se inscrever no canal, é bem importante isso, né? Se inscreva aí no canal para que você possa ficar ligado nas coisas que vão acontecer aqui. E não esqueçam, sexta-feira agora, né, dia 6, às 20 horas, tem a live ali. Eu vou participar de uma live ali no canal do Vitor Neres. Então não esqueça de agendar aí, ó, na sua agenda para que você possa assistir, tá bom? E participar também. Então, gente, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários. Eu nunca deixo de agradecer os comentários de vocês. E a gente se vê, então, na próxima aula aqui no Vamos Falar Sobre. Tchau, tchau.